Pra quem não me conhece, meu nome é Luana Marcelina, eu tô viajando desde 2020 e normalmente eu faço hospedagens alternativas pagando muito pouco, às vezes pagando nada. E uma dessas formas de hospedagem é fazendo house sitting, que é assim, uma pessoa tem um pet, pode ser um cachorro, um gato, um coelho, passarinho, seja o que for, e aí essa pessoa precisa viajar, só que ela não consegue, pagar alguém pra cuidar dos pets. Pode também ter planta na casa, enfim, pequenos serviços de casa assim, e pra pagar, uma pessoa pra cuidar de pet, pra cuidar da casa, costuma ser muito caro. Então o que essa pessoa faz? Ela se cadastra em um site onde vai ter outras pessoas, normalmente viajantes como eu, que estão querendo ir para a cidade daquela pessoa. Então só faz uma troca. A pessoa deixa a casa e os animais na responsabilidade desse viajante e o viajante em troca vai cuidar, dos animais, das plantas, o que seja, e não vai pagar por hospedagem no tempo que ele tiver ali naquele local. Ah, Luana, dá para conhecer a cidade? Sim, dá para conhecer a cidade, desde que não esteja lá descrito, não sei. Ah, e o meu cachorro não pode ficar sozinho por mais de 2 horas. E você quer sair, por mais de 2 horas pela cidade, então você não vai pegar essa vaga. Você vai pegar vagas que dá pra sair pela cidade, dá pra deixar o pet sozinho por algumas horas, e é o que mais tem também, gente. Então, você não fica preso naquele lugar. Ah, mas aí eu tenho que ficar cuidando da casa, cuidando do pet? Sim, tem. Em troca, você não tá pagando hospedagem em alguns lugares, é muito caro. Então, assim, que grande trabalho, meu Deus. Ai, nossa, que problemão, que trabalho. O que eu quero falar é sobre uma coisa que aconteceu, que eu já compartilhei no meu Instagram há um tempo atrás, que foi uma avaliação de um house sitting falsa. Basicamente, a gente ficou no house sitting, aí depois, na plataforma que eu uso, que é a Trusted House Sitter, depois que você fica na casa, a pessoa pode escrever uma avaliação ali falando como que você, cuidou da casa, cuidou do pet. Que pode ser negativa, pode ser mediana e pode ser positiva. E nesse caso, a mulher fez um review negativo falso. Ela escreveu coisas que não aconteceram de verdade. O sitter também pode fazer uma avaliação para os donos da casa, até porque, outras pessoas podem ficar ali e tem que saber o que está acontecendo. Mas antes de eu ir direto aqui ao que a pessoa escreveu, o que eu fiz para tentar reverter isso, eu quero contar a história toda para vocês entenderem o contexto de tudo. Para quem me segue no Instagram, Luana Marcelina, viu que eu fiquei 2 meses em uma ilha na Tailândia fazendo house sitting. Eu compartilhei com as pessoas como que estava sendo o meu dia a dia ali na ilha, como que estava sendo tudo super tranquilo. A gente tinha que cuidar de 3 gatos em uma cabana, numa ilha com 5 minutos da praia, tava tudo ótimo, perfeito. Porém, isso não quer dizer que não teve alguns problemas. Tiveram sim alguns problemas, mas nada assim muito grande que eu precisava falar, nossa gente, olha isso aqui que aconteceu. Não, eram coisas assim simples de resolver, ao menos pra gente era uma coisa simples de resolver, e eu não fiquei compartilhando tudo. Eu pensei, eu vou guardar isso tudo, depois eu vou fazer um vídeo, até colocar no meu manual de hospedagem do viajante, que pra quem não sabe, eu tenho um manual onde eu falo todas as formas que eu consigo hospedagem, ensinando e tudo mais. Tá aqui na descrição mais detalhes. E eu pensei que o máximo que poderia acontecer era isso, eu anotar essas coisas, depois fazer um vídeo e colocar lá no manual. Porém não, infelizmente não foi só essas pequenas coisas que aconteceram. Vamos lá. Antes da gente ir para essa ilha, a gente fez uma chamada de vídeo com a dona da casa. Era uma mulher, ela é da região dos Bálticos, porém ela morava lá em Nova York, nos Estados Unidos, e ela tinha essa casa, essa cabana na Tailândia. Ela tinha 2 cabanas lá na Tailândia, nessa ilha. Uma que ficava com os gatos dela, que eram 3 gatos, e a outra que ela usava de Airbnb. E aí a gente ficou confuso, tá, você tá morando em Nova York, mas aí você tem uma cabana lá que tá com seus gatos, como é que vai funcionar? Aí ela falou, não, tem 2 pessoas lá, eram 2 chilenos, inclusive um casal de chilenos, e eles vão te apresentar tudo, eles também estão fazendo house sitting ali, eles já fizeram house sitting ali várias vezes, eu confio super neles, eles vão te apresentar tudo, e é isso, a gente conversou, a gente se apresentou, teve as dúvidas ali, como é que funcionava cada coisa, o básico que tem de house sitting normal, e aí ela aprovou o nosso perfil, porque o nosso perfil também tem um monte de avaliação, como eu falei, eu tô fazendo house sitting já tem um pouco mais de 1 ano, e todos que a gente já fez tem só avaliações impecáveis, perfeitos no nosso perfil. Então, por conta disso, ela confiou na gente e a gente confiou nela também. Era uma ilha na Tailândia, ficar 2 meses sem pagar aluguel ali de boas, 5 minutos da praia, cuidando de 3 gatinhos, tava perfeito. Quando a gente chegou na ilha, a gente chegou na balsa e ela fez questão de pagar um táxi pra gente do porto até a casa, o que a gente achou incrível. Falou, nossa, como ela é solista, não é mesmo? Como ela é gente boa, ela é tão legal, ela é tão galera. Aí tá, a gente chegou lá e a gente ia ficar na cabana do Airbnb até os chilenos, saírem no dia seguinte, que eles iam receber a gente, mostrar tudo, só que a gente ia dormir ali ainda, então a cabana era muito pequena, ela ia colocar a gente no Airbnb, enquanto os chilenos que estavam ali cuidando das coisas iam ficar a última noite deles. Então a gente chegou e eles já explicaram as coisas pra gente. Eu viajo com meu namorado, o Luiz, a gente fala espanhol, então foi ótimo, a gente realmente entendeu, teve uma conversa ali pra saber exatamente quais são os problemas da casa. E ali começou algumas observações. Eles mostraram a casa e a gente já viu
que a casa era diferente das fotos que estava no Airbnb. A estrutura da casa, da cabana ali, era a mesma. A cozinha, o banheiro, o quarto, a posição dos cômodos era exatamente a mesma do Airbnb. Porém, um dos primeiros problemas que a gente viu ali de cara era que as fotos que estavam no site da Trusted... Oi, bonito. Você me deixa gravar vídeo, por favor? Deixa. O primeiro problema que a gente viu ali é que as fotos que estavam no perfil dela, né, de apresentação da casa e tudo mais, porque, pra quem não sabe, lá no site onde você olha o house sitting e tudo, e o que a gente usa é o da Trusted House Sitters, lá tem fotos da casa e dos pets pra você, né, quando a pessoa se inscreve, ela tem noção de como que é a casa, as coisas que tem ali disponíveis na casa, porque se uma pessoa, não, eu quero ficar numa casa perto da praia, dá pra saber, eu quero ficar numa casa com tanto de tamanho, dá pra saber. Então tem as fotos de tudo pra você não ir, né, sem saber como é que é a casa. E esse foi o primeiro problema. As fotos que estavam lá não era da cabana que tinha os 3 gatinhos. Eram as fotos do Airbnb. Então as fotos eram falsas, não eram fotos da casa que a pessoa ia ficar de verdade. A gente ia ficar no Airbnb só por uma noite e os chilenos iam sair, a gente ia ficar então realmente por 2 meses na outra casa. Então assim que eles mostraram a casa pra gente já percebeu essa diferença. Era uma diferença muito gritante? Mais ou menos. A casa tinha a mesma estrutura, o mesmo tamanho, a mesma coisa, porém a outra casa tinha as coisas um pouco mais novas, afinal de contas, né, era o Airbnb, eram clientes que pagavam e tudo mais, então a outra casa tinha algumas coisas um pouco melhores que nessa que a gente ia ficar. Então, por exemplo, tinha 2 fogões, não fogão, mas aquelas boquetas assim, sabe, na casa tinha 2 e nessa tinha uma só, então a gente foi pensando uma coisa e chegou lá, era outra. O banheiro em si também era muito maior da outra casa, não era um grande problema, mas, né, já é uma quebra de expectativa. A cozinha em si, a estrutura dela não era das melhores comparado com a outra casa. Então tinha várias coisas assim que eram bem diferentes. A gente já percebeu ali de cara, já ficou meio assim, mas não era nada assim, nossa, é impossível ficar hospedado nessa casa. Mas é uma coisa que já baixou um pouco as expectativas, ficou assim, tá, não é o que a gente tava pensando, mas tá ok. A diferença não era tão gritante, principalmente se tratando de estrutura mesmo da casa, o tamanho, essas coisas. E nesse primeiro momento a gente também não viu como é que era o quarto, a gente tinha visto só a cozinha, o banheiro. Então o quarto ainda a gente não tinha visto. A gente só tava com essa meio, ai, tá bom, dessas partes da casa. Ok, aí os chilenos já explicaram que esse Airbnb, né, quem controlava, quem arrumava as coisas e tudo mais, era uma amiga da dona de tudo, que foi que a gente fez a videochamada, então era uma amiga dela. E eles já explicaram que essa pessoa não era lá das mais gente boas, assim, a gente já ficou, tá, beleza, vamos ver como é que vai ser, porque a gente ainda não podia ir pro Airbnb, a gente chegou, a gente acho que ficou esperando umas 2, 3 horas, eu não me lembro direito agora, porque essa mulher, mesmo sabendo o horário que a gente ia chegar, ela só podia chegar lá em um outro horário, enfim. E é ela que ia entregar a chave, tipo, não podiam deixar a chave com os chilenos para os chilenos mostrarem pra gente. Não, ela que tinha que vir, que tinha que mostrar, que tinha que fazer isso, fazer aquilo. Ok. Aí os chilenos eram muito gente boa, tá? Não falando mal deles, eles eram bem legais. Eles mostraram pra gente como é que era a dinâmica ali, deram conselhos de onde alugar moto, de onde era o supermercado, de onde era tudo. Ok. Essa mulher chegou e a gente já viu que ela era meio passiva-agressiva realmente. Ela também era americana e ela respondia a gente meio assim, sabe, com um pouquinho de desdém. Tanto que teve uma hora lá que ela não explicou direito como que fechava a porta da cabana. E aí o Luiz perguntou pra ela, porque o inglês do Luiz é muito melhor, ele perguntou pra ela e ela deu, tipo, uma revirada de olho assim, e foi explicar, sabe, meio chatinha. Mas ok, não era ela a dona da casa, não era com ela que a gente tinha que lidar, ela só tinha que apresentar a casa naquele dia, depois a gente nunca mais ia ver ela, supostamente. Então a gente foi, colocou as coisas na casa, deu uma descansada, depois voltou lá porque os chilenos pediram um tempo pra eles conseguirem organizar o quarto. Então a gente voltou na casa pra ver, né, como é que era o quarto. Gente, o quarto era completamente diferente do quarto das fotos, já que a casa era diferente, o quarto também. O problema é que ele não tinha, por exemplo, uma mesa e a cadeira que tava mostrando nas fotos, e que era o que a gente tava com expectativa de ter pra poder trabalhar. Então ele tinha uma mesa muito pequena e uma cadeira muito pequena, super desconfortável, e não a cadeira e a mesa que tava mostrando nas fotos. Ok, a gente já tava ali no lugar, né, já tinha fechado tudo, pensou, tá, ok, vamos aceitar isso daqui, ainda perto da praia, ainda tá legal. Se durante o tempo que a gente estiver aqui tiver mais problemas, a gente sai. Tipo, se fosse problemas que a gente realmente não conseguisse lidar, a gente tava disposto, né, a sair e era isso. Eu sei que algumas pessoas podem estar pensando assim, mas se fosse eu já tinha cancelado e sei lá o quê. Como eu falei, a casa não era
tão diferente, tão impossível de ficar assim, gente. Então a gente ainda conseguiria lidar com isso. Um outro problema também de cancelar, assim, eu cancelaria. Como que você lida com review depois? Porque se você cancela com uma pessoa, assim, de última hora, essa pessoa vai fazer um review negativo falando que você cancelou de última hora, e isso ia ferrar com o nosso perfil. Então a gente pensou, não é uma coisa impossível, porque se fosse uma coisa realmente, assim, gritante, a gente podia falar com a plataforma, mostrar as fotos de como que era realmente, assim, fora, não dá pra ficar aqui, e aí provavelmente a plataforma não ia deixar nem mesmo a pessoa fazer um review, né, pra gente negativo e tudo mais. Provavelmente. Não sei, porque o que aconteceu depois aqui, não sei se a plataforma realmente seria tão boa assim. Mas é o que se espera, né? E é o que aconteceu com a gente uma vez, quando uma pessoa foi muito, muito ruim. Eu conto lá no meu manual de hospedagem do viajante, que uma mulher foi, assim, completamente sem noção. Foi uma das piores que a gente já teve. E a gente falou com a plataforma e essa mulher não fez review, não fez nada, porque tava meio absurdo as coisas ali. Então, pode ser, sim, que se for alguma coisa muito gritante, não tenha review. Mas esse caso não era tão, assim, absurdo, sabe? Então, eu acho que pra gente tava ok ficar ali ainda. E aí, ok, os chilenos falaram que eles iam organizar tudo, que eles iam limpar tudo, isso também é muito importante. Eles iam limpar tudo. Não iam chamar uma pessoa pra limpar nem nada, ia ser os próprios. Ok. No dia seguinte, a gente chegou lá, eles já tinham saído já, a gente não conseguiu se despedir nem nada, que a gente tava morrendo de cansaço. Então, quando a gente acordou, eles já tinham ido embora. E aí, gente, assim, não querendo falar mal deles, eles eram super gente boa, super simpáticos, mas a casa não tava das mais limpas. E a gente pensou, tá, pra gente não ferrar com eles, porque a gente não sabia o que tinha acontecido, porque a gente também entende a situação, tá saindo de última hora, nem é de tão responsabilidade deles assim, ter que limpar tudo. Eles estavam fazendo tudo, gente, tudo o papel do anfitrião, que era pra mulher tá fazendo, eles estavam fazendo. Então a gente pensou, tá, vamos ser legal com os caras, não vamos falar que eles deixaram levemente bagunçado as coisas assim. Eles deixaram tudo sujo, não foi isso, mas também não tava do mais limpo. A gente teve que tirar um dia pra limpar a casa toda. E uma outra coisa que eles fizeram também foi fazer um manual com todas as regras, lembrando de tudo, de como que cuida de tudo, onde tá as principais coisas, tudo. E isso é uma coisa essencial quando você faz house sitting. A pessoa tem que fazer um manual com as regras, com as instruções, com o número do veterinário, com tudo. E quem fez tudo isso foram os chilenos, não foi a dona. Então a gente pensou, tá, eles foram muito legais, eles estão ajudando até essa mulher, então assim, vamos ser legal com eles também. E a gente não se arrepende disso, eles foram gente boa. Então, ok. E aí, gente, eu não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, simplesmente, no terreno da mulher ali, tinha uma parte que ficava uma caixa d'água. E aparentemente essa caixa d'água era a água meio que quase de todo o bairro ali. E ela deu problema, começou a sair água, sei lá. E aí começaram obras. Só que, gente, eu não sei como é que é na Tailândia essa questão, assim, de entrar no terreno das pessoas. Mas eles estacionaram um caminhão e 2 caminhonetes, um monte de trabalhador ali, entraram no nosso terreno, começaram a mexer nas coisas, ninguém perguntou nada, ninguém falou com a gente se podia entrar, o que podia fazer, só que começou uma obra, um monte de barulho, caixinha de música, um caos. A gente foi e mandou mensagem pra ela, mostrando tudo o que tava acontecendo, falando, a gente não sabe o que tá acontecendo, nem ela sabia o que tava acontecendo, e aí ela foi e falou assim, que ia ligar pro dono da casa. A gente ficou assim, mas não é você a dona da casa? A gente não tá entendendo. Aí ela, não, que eu vou falar com o dono, sei lá o que, tá, ok. E aí ela foi e contou pra gente isso que eu já falei com vocês, que aquela caixa d'água ali era da região, blá blá blá, e tava tendo esse problema de vazamento de água, eles tinham que mexer ali, mas eles não podem simplesmente entrar e sei lá o que. Eu falei, pois eles simplesmente entraram, estão fazendo a Amazônia aqui. Aí ela foi e pediu 1000 perdões, 1000 desculpas, falou que eles vão ter que ficar ali por alguns dias, uns 4 dias, e enfim, era isso, não tinha muito o que fazer, e perguntou se tava tudo bem pra gente, pediu desculpa, pediu um monte de desculpa. A gente, não, beleza, a gente entende que não é sua culpa, tá tudo bem. E a gente só, colocou um limite ali pros caras não simplesmente entrar, tava quase entrando dentro de casa. Por causa do terreno ali, tinha muitas árvores e na parte da frente eles tinham entrado, só que era quase já dentro da casa, gente. Era uma cabana muito, muito aberta, assim, então daria pra eles praticamente entrarem dentro de casa. Ok, eles fizeram essa obra, a gente colocou limites ali também, o Luiz falou com os caras lá, falou, olha, gente, pessoal, pelo amor de Deus, né, há limites aqui,
aqui, essa parte vocês não podem entrar e tudo mais, e deu pra resolver, e aí consertaram isso e beleza. Todo o resto do tempo ali foi ok. O que acontecia? A gente tinha que mandar fotos, normalmente, né, os donos das casas pedem fotos dos pets pra saber se tá tudo bem, se realmente as pessoas estão ali, porque tem gente, já teve gente sem noção, que simplesmente foi embora da casa sem avisar nada, deixou os bichos sozinhos. Então, é comum algumas pessoas pedirem fotos, né, atualizações diárias sobre como estão os pets. E essa pessoa, porém, não é uma regra de que todo mundo vai pedir isso. Algumas pessoas simplesmente não gostam de que fica mandando foto o tempo todo, sabe, diárias. Algumas pessoas... Teve casa, gente, que a gente ficou, a nossa primeira casa em Londres, a gente mandou foto pra mulher, ela nem recebia as fotos. Ela não queria saber de foto. Quando chegava no telefone dela, ela nem respondia. Era só, tipo, no máximo era, joinha, tá legal, eu tô ocupada, não é pra vocês me mandarem foto dos bichos. Então, nem todo mundo gosta de ficar recebendo foto. E quando a gente teve a reunião com ela, a única coisa que ela falou foi, nos primeiros dias eu quero fotos, porque a gente ia ficar lá por 2 meses. E quando é um período muito longo, normalmente eles não pedem foto todos os dias, porque eles têm noção de que é um período muito longo. Então, umas 3 fotos na semana, assim, ok, mas todos os dias não costuma ser o normal. E quando querem todos os dias, gente, todas as casas que a gente ficou, quando eles querem fotos todos os dias, eles falam, a gente quer foto todos os dias, porque eles sabem que isso precisa ser pedido, porque todos os dias é muito tempo, dependendo do tempo que você vai ficar na casa da pessoa. Então, ela foi muito clara, ela falou, eu quero fotos apenas no início, porque, né, eu não conheço vocês e tal, eu espero que vocês entendam. A gente falou, não, normal, super de boas, a gente vai te mandar foto no início de tudo que tá acontecendo, e a gente fez isso, e depois foi diminuindo o ritmo das fotos que a gente tava enviando. E, gente, em momento algum, ela falou com a gente assim, não, eu quero que vocês mandem mais fotos. Não, ela agiu com naturalidade, ela ficava chamando a gente de babies e lovers, que, ai meu Deus, já me dá ânsia de vômito só de pensar num negócio desse. Mas ela ficava falando isso, como se tivesse tudo bem, sabe? Tudo na paz e tranquilidade. A gente tá, então pra ela realmente tá ok a gente mandar foto, não todos os dias. E uma outra coisa que ela fazia também é pedir algumas coisinhas. Ai, vocês podem tirar foto de tal coisa pra mim, pra eu ver como é que tá? Ai, vocês podem fazer isso, tipo, pequeno. Ai, você pode levar roupa de cama pra lavanderia. Ai, sabe, sempre tinha alguma coisinha ali, não sempre, vai, mas ela tava pedindo coisinhas ali dentro da casa. E a gente fazia de bom grado, porque é absolutamente normal. Não é algo assim, ela não tava pedindo algo de outro mundo, sabe? Ai, sei lá, capina um lote pra mim. Não. Era só pra saber como é que tava a casa e algumas tarefas simples assim, e a gente fez de boas, tudo ok. E aí, nos nossos últimos dias, ela simplesmente manda mensagem falando assim, que em tal, pra saber o horário que a gente ia sair, porque ia chegar uma pessoa pra limpar a cabana pro próximo sitter. Porque ela ainda não ia voltar, né, pra Tailândia, pra ficar na Tailândia, ela tava sempre contratando um sitter atrás do outro pra ficar uma média de 2 a 3 meses. E aí a gente pensou, vai contratar uma faxineira? Mas o que aconteceu na nossa vez que não tinha faxineira? A gente ficou assim, como assim? Pra gente não teve faxineira, mas pro próximo sitter vai ter faxineira. E uma outra coisa também, pros chilenos, ela contratou um carro pra levar eles de volta pro porto. Assim como ela contratou um pra trazer do porto pra casa. E dessa vez, ela não contratou nenhum táxi pra gente pra sair da casa direto pro porto. O que também foi muito estranho. A gente ficou assim, tá, ela vai contratar uma faxineira pra próxima pessoa e ela não chamou o táxi pra gente como ela chamou pros chilenos. Não que seja uma obrigação dela, mas, né, gente, afeta um pouquinho. Tipo, pra um ela faz, pro outro ela não faz. Qual que é a diferença de um com o outro? Por que o tratamento é diferente? Mas ok, a gente falou, beleza, a faxineira vai vir aí, tá, mas a gente vai limpar a casa do mesmo jeito, porque a gente nunca deixa a casa bagunçada em todos os sítios que a gente faz. A gente nunca, gente. Um dos maiores elogios é como que a casa estava impecável. Que o pessoal manda pra gente no WhatsApp depois, nossa, vocês deixaram a casa limpa, incrível. E a gente deixa mesmo. Claro, se uma pessoa entregou a casa pra gente mais ou menos, a gente vai devolver mais ou menos também, né? Porque a gente também não é faxineiro. Mas normalmente entregam a casa pra gente muito arrumada, muito. E essa casa aqui, por exemplo, tava impecável. O que a gente vai fazer? Vai deixar ela impecável. Mas nesse caso, mesmo que os chilenos não tenham deixado a casa perfeita pra gente, como eu falei pra vocês, a gente tava entendendo ali a situação deles, não queria, né, jogar coisa pro problema pra eles, nem nada. Então a gente só pensou, vamos fazer o nosso padrão. O nosso padrão é deixar tudo arrumado. Então a gente deixou a casa toda arrumada, tirou foto de tudo. Isso é uma outra coisa que a gente faz também. Quando a gente não vai encontrar os donos da casa, né, quando a gente tá saindo, a gente tira foto de absolutamente tudo. Tanto pra ter provas pra gente de que a gente deixou a casa arrumada, quanto pra mandar pra eles também falando, olha, a casa ficou desse jeito, tá? Espero que não tenha, né, nenhum problema e tudo mais. Principalmente ela que nem tava no país, tava lá do outro lado do mundo. Então a gente tirou foto de tudo e mandou pra ela mostrando como que a gente tava deixando a casa. E aí, gente, ela respondeu pra gente falando, meu Deus, a casa está impecável, está perfeita e blá blá blá. Agradeceu a gente um monte e tal, mandou emoji, coração,
e tudo mais, falsa. Beleza, a gente foi, agradeceu ela também, e é isso, a faxineira chegou, a outra dona chata lá no início, que apresentou a Airbnb pra gente, chegou, olhou a casa, como é que ela tava impecável, até tratou a gente diferente, ficou tipo, nossa, tá arrumada essa casa, né? E aí tá, a gente foi embora. Passou alguns dias, a gente demorou um pouquinho pra fazer o review ali, ela já tinha feito o review dela, a gente recebeu a notificação que ela tinha feito o review dela, só que a gente tava de mudança de um lado pro outro, depois a gente ia mudar de continente, então a gente demorou um pouquinho mais pra fazer a avaliação dela. Até que a gente fez. E só dá pra você ver a avaliação da outra pessoa quando você faz a sua, pra não ter interferência, né? Se você viu que ela deu uma avaliação ruim, provavelmente a outra pessoa vai lá e vai dar uma avaliação ruim também. Então só dá pra ver a avaliação da outra pessoa quando ambas as partes fazem a sua avaliação. E, gente, a mulher simplesmente deu pra gente 3 estrelas no total de 5. E embaixo tem algumas coisas que a pessoa pode avaliar também com estrela. Como, por exemplo, se ela teve confiança, né, na pessoa, em questão de limpeza também, em relação se os pets estavam felizes, coisas desse tipo. Então, a falsa simplesmente deu 3 estrelas e tirou estrelas a gente de tudo. Tudo que tava ali, ela tirou estrela. Até de pets felizes. Gente, como eu falei, ela não vai naquela casa tem muito tempo. Os chilenos que estavam antes da gente, eles já foram e voltaram umas 3 vezes. Eles já estavam ficando lá, já ia fazer meio ano. Fora as outras pessoas que já foram e voltaram. Então, pelo menos um ano e meio, ela não ia naquela casa. E ela vem falar de pets felizes com a gente. Tipo, ela nem sabe como é que tá os pets dela. E escreveu lá no review de que a gente não cuidou do jardim dela, que isso estava descrito no perfil e que não foi feito. Inclusive que tinha algumas folhas secas espalhadas pelo jardim que não foram recolhidas. Vamos lá. Coisas que o sitter tem que fazer. Regar algumas plantas, cuidar de pequenas coisas dentro da casa e cuidar dos pets. Cuidar de um jardim imenso no meio de uma ilha na Tailândia, onde toda a parte de fora é jardim, não é obrigação diretamente do sitter, porque é muito trabalho. E outra coisa, não tinha isso na descrição. Ela colocou isso depois. Depois ela editou o perfil dela e colocou lá que é pra cuidar do jardim e sei lá mais o quê. E outra coisa também, é que essas folhas secas que ela tava falando já estavam lá com os chilenos. E outro ponto também, ela tinha um jardineiro contratado. Ela tinha uma pessoa pra cuidar do jardim dela, pra recolher as folhas, pra cuidar das plantas, pra fazer tudo. E ela falou que a gente não fez. E um outro ponto também muito importante, que é a prova de que ela editou o perfil dela e que a gente sabe que ela editou, é que ela simplesmente mudou as fotos para as nossas fotos. Lembra que eu falei que a gente tirou foto da casa toda arrumada, limpa e organizada? E que antes o perfil dela tava com fotos falsas? Pois é, ela simplesmente editou o perfil dela e colocou as fotos nossas, para ser as fotos agora verdadeiras da casa, que a gente fez. Que isso também não é permitido, porque as fotos é da nossa autoria. A pessoa não pode simplesmente pegar fotos da nossa autoria e usar para promover um negócio dela. Por mais que ela não ganhe dinheiro diretamente com isso, ainda não se pode usar as fotos da outra pessoa assim. Tanto que a gente falou isso com a plataforma e eles concordaram que realmente ela não pode fazer isso, porque as fotos são nossas, as fotos foram usadas apenas para passar uma informação para ela, mesmo que a casa seja dela, as fotos não são dela. E aí você me pergunta, Luana, mas no seu review você falou, né, de todos esses problemas que aconteceram na casa. Não, a gente foi otário, trouxa e não falou, a gente só elogiou ela, deu as 5 estrelas, tudo certo. Por quê? Porque a gente é trouxa, porque a gente achou que dava pra relevar tudo isso. A gente passou 2 meses muito legais, a gente aproveitou bastante, não era tanto trabalho cuidar de 3 gatos, a gente tinha uma praia muito perto, por mais que tenha tido problemas, como eu falei, pra gente pelo menos, não era algo assim, ai meu Deus do céu, isso é o fim do mundo. E a gente não gosta de fazer mal pra outra pessoa, então que a gente pensou, pra que a gente vai fazer isso com o perfil dela, sendo que ela só consegue manter os gatos aqui com alguém cuidando por conta desse perfil. Se a gente destrói esse perfil, como é que ela vai manter esses gatos? E outra, ela já tinha pensado sobre simplesmente fazer aquela casa um Airbnb e colocar os gatos pra fora. Então os gatos seriam meio que cuidados, não sei por quem que seriam cuidados, do lado de fora, dando só alguma comida ali fora e eles iam dormir fora. O problema, gente, é que os gatos, uma das regras, por exemplo, era não deixar os gatos pra fora por conta de cachorros que atacavam eles durante o período da noite. Então como é que você vai simplesmente deixar os gatos pra fora? E sabe por que ela não fez isso, de deixar os gatos e alugar um negócio de Airbnb? Porque os chilenos falaram com ela, os gatos não vão conseguir sobreviver na rua, eles não são gatos de rua. Então por conta disso, ela não deixou os gatos pra fora. Então imagina se o perfil dela fica completamente ferrado por conta de uma avaliação horrível e ela não consegue outro sitter pra ficar lá. E aí os gatos ainda por cima vão ficar na rua. Então a gente colocou tudo isso e falou assim, não, vamos fazer um review legal, positivo ainda, pra não dar problema, até porque a gente não teve zilhões de problemas, tá tudo bem. Trouxa, somos trouxas. Pode falar, pode
escrever aqui nos comentários, trouxas, vocês são bandos de trouxa. Mas E aí, gente, quando a gente viu essa avaliação, né, dela, falsa, completamente falsa e sem noção, porque ela falou lá, ela colocou lá nas estrelas, tirou estrela de limpeza, tirou estrela de confiança, de auto... Gente, esse daqui, ai meu Deus, de autossuficiente, que a gente não é autossuficiente. Significa o quê? Que a gente ficava pedindo coisa o tempo todo, que a gente não conseguia fazer as coisas sozinho. A mulher simplesmente pedia coisa pra gente, a gente fazia. Ah, eu quero que vocês tirem foto de tal coisa. A gente tirava. Quero que vocês levem isso pra lavar lá na lavanderia, blá blá blá. A gente ia lá e lavava. Quero que vocês... A gente fazia tudo. Como é que não é autossuficiente? A gente resolveu um problema de uma obra. Tinha uma obra acontecendo lá no negócio dela, no início, igual eu falei, e a gente foi lá e resolveu. A gente conseguiu conversar com as pessoas. Então, assim, a gente... Como não é autossuficiente, mulher? Pelo amor de Deus, da onde você tirou essas coisas? E aí, eu que sou muito calma, muito tranquila, muito pacífica, mandei uma mensagem pra ela, escrevi um texto, porque a gente tinha um grupo, né, pra eu e o Luiz e ela poder se comunicar ali naquele grupo, ficar mais fácil. Eu simplesmente mandei um texto falando por que ela é uma insuportável falsa eu não quero falar palavrão pra, né, o perfil que já é pequeno, não quero que piore ainda mais. Bom, mandei esse textinho lá, eu não sei se vou mostrar aqui, talvez sim, bom, se tiver tá aí na tela, e basicamente falando tudo de como que ela era uma filha da... Porque aquilo tudo que ela escreveu não tinha acontecido. Então a gente escreveu tudo lá, a gente falou exatamente todos os pontos, gente. A gente não é autossuficiente, sendo que a gente fez isso pra você. Como é que você sabe que os seus gatos não estão felizes se você, né, não sabe dos seus gatos? A gente escreveu tudo, pontuou todas as coisas ali, e a gente saiu do grupo porque a gente já não queria papo com essa mulher, já sabia qual que era o negócio, a gente ia ter que resolver com a plataforma pra tentar, né, reverter isso daí que não era uma avaliação verdadeira, ela só escreveu um bando de mentira. Então a gente mandou essa mensagem pra ela e foi falar com a plataforma. Porém, na Trusted dá pra você responder a avaliação da pessoa. A gente já imaginava que a plataforma, né, a Trusted, ia falar isso. Ai, galera, eu não posso fazer nada, porque, na verdade, eles podem, eles não querem fazer. Então, responde ali o review dela falando, né, o que vocês acham que é. Então, antes mesmo da plataforma responder isso, a gente foi lá e respondeu o review dela, a avaliação dela, falando que era um bando de mentiras e contando tudo. Basicamente, o que eu mandei pra ela no WhatsApp, a gente escreveu lá na plataforma. Então, qualquer um que entrasse no nosso perfil e olhasse as avaliações, ia ver a avaliação dela falsa, né? E embaixo ia ver a nossa resposta, que é gigantesca. E a gente pensou, isso é o máximo que a gente consegue fazer, mas mesmo assim a gente entrou em contato, né, com a Trusted pra saber o que eles poderiam fazer. Porque a gente tinha provas de que era tudo mentira, esse negócio das folhas, que, vocês não... Pelo amor de Deus, né? E aí, gente, eu falei com vocês, a gente saiu do grupo, porque a gente não queria papo com essa mulher, a gente só queria falar com ela como que ela era uma falsa. E ela, né, apesar de aparentar uma aparência de 40, casa dos 40 anos de idade, ela tem a mentalidade de uma criança de 15 anos de idade. Porque ela veio me procurar no meu número privado, já que a gente já tinha saído do grupo, né? A única forma dela mandar mensagem pra mim era pelo meu número. Então ela me procurou pelo meu número e ela mandou um textinho refutando as coisas que a gente mandou pra ela. E uma das coisas que ela falou foi risadinha, dizendo que as fotos não eram falsas, não eram fakes. É porque algumas pessoas costumam ficar na outra casa. Gente, a gente duvida muito que as pessoas costumam ficar na outra casa, porque não existe motivos pra algumas pessoas ficarem na outra casa. E outra, mesmo que seja verdade, vamos colocar aí que ela tem um ponto. Tem que colocar a foto das duas casas. E na hora que ela tá fazendo a videochamada, ela fala, gente, a casa são as fotos tal, tá bom? Não, ela não fez esse momento algum. Então sim, as fotos eram falsas. E a prova que as fotos eram falsas, gente, é que ela usou as nossas fotos no perfil dela depois. Usou as nossas fotos. Então sim, as fotos anteriores eram falsas. E aí ela também falou sobre a gente não mandar foto com frequência pra ela, que a gente falava, que a desculpa que a gente dava é que a gente estava trabalhando. E como eu falei pra vocês, né, eu já expliquei aqui que a pessoa tem que informar quando ela quer foto todos os dias. A gente mandou fotos, a gente tem prints de tudo, que a gente mandou fotos pra ela, texto explicando o que estava acontecendo com muita frequência. A gente falou várias vezes tudo o que estava acontecendo e ela simplesmente, né, bancou a maluca e falou que a gente não estava mandando fotos pra ela e que a gente deu a desculpa que a gente estava trabalhando. O que a gente falou foi, ai, nossa, a gente tá com a vida corrida aqui porque a gente tá trabalhando bastante e tudo mais. A gente não falou que não vamos mandar foto que a gente tá trabalhando. Isso nunca aconteceu.
aconteceu também. Só que aí vem o plot twist, né? Ela sabia que ela estava errada. Por mais que ela tentasse refutar a gente com essas coisas, ela sabia que ela estava errada. E a prova de que ela estava errada e ela sabia é que ela mudou a avaliação dela depois que a gente fez esse texto. Ela escreveu lá, né, tudo falando, tentando refutar, né, por que ela tinha razão e blá 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 nas coisas, mas no final ela falava que ela ia mudar a avaliação porque ela não quer atrapalhar a vida de ninguém e tudo mais. Desculpa, gente, mas eu não sei vocês, só que se alguém tá na minha casa e eu acho que essa pessoa deixou minha casa uma bagunça, essa pessoa não é autossuficiente, me deu um monte de problema, que essa pessoa deixou os meus pets não felizes, né, fez alguma coisa de ruim lá com os meus pets, fez todo esse absurdo, não cuidou do meu jardim, as coisas básicas, se fez tudo isso que ela falou que a gente fez, eu não ia mudar a avaliação dessa pessoa porque ela me mandou um texto tentando me contradizer ali. Eu ia manter, eu nem ia mandar mensagem, eu ia falar, essa pessoa é uma maluca, ainda bem que eu escrevi um review daqueles, porque é exatamente o que aconteceu. Mas não, ela mudou a avaliação dela, porque ela sabe que o que ela escreveu era mentira. Então ela colocou de volta as 5 estrelas, mudou lá embaixo, né, o número de estrelas nas outras coisas específicas, e isso ficou um problema pro nosso perfil, porque a gente já tinha respondido aquela avaliação com menos estrelas. Então a nossa resposta embaixo não condizia mais com o que estava escrito em cima. Então quando alguém abre o nosso perfil sem saber o contexto, acha que a gente só surtou completamente por conta de alguma meia dúzia de frases falando assim, eles foram bons, mas eles só deixaram o jardim de tal forma. Fica muito discrepante. E ela sabe que isso aconteceu, porque ela mandou uma mensagem depois pra gente, dando meio que uma liçãozinha de moral, falando que as pessoas que chamam as outras pra casa delas não olha só a avaliação, olha como que a pessoa é imatura e blá blá blá. Tentou fazer o rolezinho dela ali, porque ela sabia que a nossa resposta, né, pra a avaliação dela, que agora foi positiva na quantidade de estrelas, ficaria discrepante. Então aquela falsa fez de propósito. E é por isso que eu falei no meu perfil no Instagram que ficou, que a gente conseguiu reverter, mas parcialmente, porque a nossa resposta ali ainda ficou discrepante, que ela fez essa alteração. Então a gente falou com a Trusted sobre isso. A gente falou sobre o uso das imagens indevidas, que ela não pediu autorização para usar as nossas fotos, e sobre isso, que ela teve autorização deles, porque ela não pode fazer mudanças na avaliação sem autorização da plataforma. Então ela teve autorização deles para fazer essa mudança e a gente queria autorização para mudar a resposta, né? Já que agora, para não ficar tão discrepante assim. E a resposta deles foi simplesmente que não dá, que nas regras deles a pessoa não pode fazer alteração na avaliação e tudo mais. E a gente explicou mais de uma vez, não é na avaliação, é na resposta, porque vocês autorizaram ela a mudar a resposta, a avaliação dela. Então é nada mais justo que a gente também tenha essa oportunidade de mudar também. E eles simplesmente disseram que não dá, que essas são as regras. Mesmo que a gente falando, tá, as regras só valem pra gente então? Porque ela teve a opção de mudar. A gente não tem, a gente não pode. E ficou por isso. Eles falaram, é assim, não dá. E a gente falou das fotos, e as fotos eles falaram assim que a gente tinha razão, e é óbvio que a gente tem razão, e se a gente quisesse, eles iam pedir pra ela remover. A gente pediu pra ela remover, e adivinha, até agora as fotos estão lá, eles não pediram nada, não aconteceu nada, e ficou por essas. A plataforma da Trusted ainda é a melhor pra conseguir house sitting, ainda é a que a gente usa, e a gente vai continuar usando, a gente tá nessa casa aqui, usando a plataforma, e ela não é barata, gente. Ela é bem carinha, então o mínimo que a gente esperava era um atendimento de qualidade, mas parece que não. As pessoas realmente não conseguem entender quando você precisa do suporte deles, você explica o que aconteceu. Então a gente só conseguiu reverter a quantidade de estrelas ali pro nosso perfil também não ficar com uma quantidade inferior, né, as 5 estrelas quando bate o olho nele, porque a gente mandou uma mensagem pra ela, refutando ela e explicando o que aconteceu. E aí ela teve o mínimo de consciência de ir lá e alterar. Mas se dependesse da plataforma, com certeza isso não ia acontecer. Conclusões finais que a gente aprendeu com tudo isso que aconteceu, né, e que é o que eu indico pra vocês, eu aconselho pra vocês, pra quem usa a Trusted ou qualquer outra plataforma aí de house sitting. Primeira coisa, não faz igual a gente, não seja trouxa igual a gente, de simplesmente não fazer uma avaliação ruim, ou contar basicamente o que aconteceu só pra, não vou ferrar com o perfil dela. Faça isso. Se aconteceu algo ruim com o seu sitter, né, com o seu house sitting, escreve na avaliação. Escreve exatamente o que aconteceu e retira a quantidade de estrelas que você acha que é equivalente ao que aconteceu. Não tenta ser boazinha, bonzinho, de tipo, não vou ferrar. Ferra com a pessoa assim, porque ela tá ferrando com você. Então você tem que ferrar de volta assim. Nós brasileiros, principalmente, temos essa mania de, tipo, dar uma aliviada, dar uma passada de pano. E gringo não tem isso, gente. Gringo não faz essas coisas. Então também não faz com eles, tá? Não faz. Se ele fez merda, vai lá e escreve que ele fez merda. Tire fotos de tudo, tenha prints de tudo, crie um grupo, tenha tudo registrado do que tá acontecendo, do que a pessoa pediu. Se bobear, na hora da entrevista, né, na hora que você conversa ali com a pessoa, que ela tá fazendo a seleção e conversando com várias pessoas pra decidir quem que vai ficar na casa dela, grave
essa entrevista. Nem que seja o áudio só. Grava qual que foi a conversa, o que foi combinado, pra você ter provas depois, pra falar com a plataforma exatamente o que aconteceu. Tenha fotos de antes da casa e depois da casa, pra mostrar exatamente como estavam as coisas antes, como estavam depois. Tenham provas e prints de tudo que a pessoa te pediu, extra principalmente, mesmo que não seja extra, qualquer coisa que a pessoa tenha pedido, tenha prints de tudo que aconteceu. E se você recebeu uma avaliação que não condiz com a realidade, ou que você acha que foi injusta, que talvez realmente você fez alguma coisa, mas a pessoa extrapolou na quantidade de estrelas que ela retirou, ou qualquer coisa desse tipo, manda uma mensagem pra pessoa. Obviamente não mandou mensagem xingando, a gente mandou mensagem xingando ela nem nada. A gente só escreveu o que tinha acontecido. E aí essa pessoa, se ela tiver um mínimo de escrúpulos, ela vai realmente ir lá e alterar a avaliação. E aí vem o nosso outro conselho, que foi a coisa que a gente errou. A gente respondeu ela na avaliação antes de saber se ela ia alterar. O problema é que, como eu falei, a Trusted tem essa regra de não fazer alterações nos reviews, nas avaliações. Então a gente respondeu porque a gente achou que isso era caso perdido, que não ia acontecer, que a única forma de acontecer era a Trusted, a própria Trusted apagar tudo. Porém, não. Eles deram a opção para ela poder reavaliar ali e acabou que a nossa resposta ficou não condizente com as coisas. E aí a gente explicar isso pra Trusted, parece que eles não conseguem entender a situação, entender que eles colocaram ela, abriram uma exceção para ela poder fazer as coisas e não abriram pra gente. Eles não conseguiram, o tic-teco ali não ligou. Então esse é o outro conselho. Manda mensagem pra pessoa educada, explicando o que você acha que tá errado ali. E aí na hora que ela fizer a avaliação, não, espera antes de responder. Quando você viu que realmente ela vai manter aquela avaliação, aí sim você escreve ali exatamente o que aconteceu. Não xingue, não fale nada disso, porque senão a Trusted vai apagar o seu comentário, então você não pode xingar nem nada. Mas explique racionalmente e claro exatamente o que aconteceu e por que essa pessoa, né, o que ela escreveu ali não condiz com a realidade. Pra tentar melhorar o seu perfil e quando alguém vê que a avaliação daquela pessoa tá ali, ela consiga ver a sua resposta e entender o contexto ali da situação. Eu queria muito voltar aqui pra falar assim, não, a Trusted resolveu tudo, foi tudo perfeito, tudo mais. É uma plataforma que vale o dinheiro dela, eles são... Não, infelizmente não. A plataforma vale o dinheiro dela pelas oportunidades, né? Pela quantidade de lugares que você pode conhecer. A gente aproveitou muito a Trusted, vai continuar aproveitando. Eu ainda vou continuar indicando a Trusted, eu acho que é uma excelente plataforma pra viajar, pagando muito pouco em hospedagem, muito pouco mesmo, gente. Assim, não faz o menor sentido a quantidade que vale a plataforma. O plano mais barato dela agora tá 750 e você consegue viajar por um ano inteirinho, pagando só esses 750, você não paga várias outras parcelas, é 750 por um ano inteiro, para vários lugares do mundo. A gente ficou no Japão, a gente ficou em Londres, a gente ficou na Holanda, a gente foi pra Tailândia. Então, assim, a gente viajou muito, agora a gente tá em Portugal, então vale sim a pena. Porém, infelizmente, nessa questão aí de avaliação e essas coisas, qualquer tipo de problema na plataforma, não foi legal com a gente. Eu não sei se a gente estivesse pagando o plano mais caro, né, se o tratamento é diferente, se aí sim eles vão deixar alguma coisa. Ela mesma, eu não sei se ela tem um plano mais caro aí, talvez por isso que eles deixaram ela, mas isso não tá escrito em nenhum lugar, que se você tem um plano mais caro, você vai ter direito a fazer mudanças na sua avaliação, não tem nada disso. Então a gente não sabe o que realmente aconteceu, mas no plano mais barato e com a gente, foi isso que aconteceu. E essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês conseguirem reverter de alguma forma a avaliação de vocês, que foi a forma que a gente fez. O nosso erro principal foi ter feito um comentário da avaliação dela antes, né, de conversar com ela. Porque nessa conversa, ela acabou alterando a avaliação e aí não ficou condizente. Mas também pode ser que se a gente não tivesse respondido, ela não teria feito essa alteração, porque ela fez de má fé. Ela fez essa alteração pra não ficar condizente mesmo. Então, não sei, podia ser isso também, a gente não respondia e ela também não alterava. Mas fica aí de conselho pra primeiro conversar com a pessoa antes de responder ali a avaliação e explicar exatamente para a Trusted com provas e prints de tudo que realmente aconteceu, para ver se eles podem, né, reverter ali e não deixar o seu perfil às cegas com avaliações de coisas que não aconteceram. É isso, foi esse desfecho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo bem longo, mas eu queria detalhar exatamente o que aconteceu, porque eu expliquei superficialmente ali nos stories, sem dar muitos detalhes, mas foi isso que aconteceu com a gente. Como eu falei, a gente vai continuar indicando a Trusted, vai continuar usando a Trusted. Aqui na descrição tem link para conseguir 25% de desconto. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, escreve aqui embaixo, não sei, trouxa ou então falsa, que aí eu sei que você chegou até o final.